Produção industrial no Brasil, números do IPCA, payroll, acordo entre União Europeia e Mercosul, sexta-feira cheia, muito mais também, agora aqui no nosso Morning Call, dia 9 de 1 de 2026. Sejam bem-vindos, bom dia a todos. E Max Braga, bora rapidinho começar já, porque tem muita coisa hoje para falar. Bom, começando então pelos números da produção industrial, que saíram ontem. Estávamos já aguardando esses números. A produção industrial mostrou fraqueza na comparação anual, com queda de 1,2%. O resultado é pior do que o consenso via já e frustra uma expectativa de alta, reforça a leitura que a atividade ainda não tem tração, e isso era esperado que tivesse alguma melhora no final de 2025. Então, números que não são animadores para a indústria agora, no começo do ano. Hoje, inclusive, mais conhecido como sexta-feira, é sexta-feira hoje? Estou meio perdido ainda. Sexta-feira sim. Temos vários dados econômicos importantes no mundo, na Europa também, divulgações relevantes, né? Vendas no varejo e etc. Temos no Brasil a divulgação do IPCA de dezembro de 2025. Esse número é fundamental para a avaliação do cenário inflacionário e das expectativas de política monetária. E nos Estados Unidos temos o payroll, amplamente esperado, né? O payroll de dezembro é um indicador chave ali da leitura da política monetária e da dinâmica do mercado nos Estados Unidos. Os mercados acionários ontem, então, fecharam o pregão sem uma direção muito única. Os principais, então, Dow Jones mostrou uma alta de 0,55%, o S&P 500 fechou no 0 a 0 praticamente, 0,01, com sinal positivo, e a Nasdaq cai um pouquinho, 0,44%. Aqui no Brasil, o dia foi de alta de 0,59% aos 162.936 pontos. Agora vamos lá para o dia de hoje, né? Notícia interessante, que ainda depende de confirmação de parlamento, etc. Mas, vamos lá, países da União Europeia aprovaram nesta sexta-feira um acordo comercial com o Mercosul. Então, finalmente, parece que depois de 20 anos aí de negociações, o acordo foi assinado entre União Europeia e Mercosul. Então, tem algumas nuances, né? Se esse acordo realmente for para frente, ele será, então, para a União Europeia, o maior acordo de livre comércio que o bloco já assinou, né? Formalizou de fato. Bom, tem algumas questões ainda. Os países têm até às 13 horas de hoje, horário de Brasília, para confirmar seus votos por escrito, e mesmo após a votação, tudo isso ainda precisa de aprovação do Parlamento Europeu para entrar em vigor. Vem ocorrendo bastante protestos, principalmente na França, em relação a esses acordos. Então tem bastante coisa ainda para passar embaixo dessa ponte, né? Segundo relatos da imprensa internacional, além da França, Polônia, Áustria, Hungria e Irlanda decidiram pelo voto contrário, enquanto a Bélgica se absteve. E então a gente tem também, né, depois da inclusão, acabou sendo assinado isso, acabou tendo uma aceitação por causa que os Estados-membros adotaram uma salvaguarda que permite um monitoramento mais rigoroso pela União Europeia para evitar ali perturbações dos mercados por conta das importações do Mercosul. Enfim, isso era pleiteado, né? Esse pleito era capitaneado ali pela Itália para reduzir o percentual de importações, que serve de gatilho para eles ali em 8 para 5%, enfim. Mas é interessante, vamos ver se isso anda de verdade. Se andar, vai ser bom para o nosso país, para o Mercosul, né? Embora o Mercosul é o Brasil, né? Enfim, aguardemos. Bom, vamos para o dia de hoje, então, que é um dia cheio, né? Tem, então, o principal indicador
que é o payroll. Todo mundo de olho nisso, que vai já dar ali a primeira base de 2026 para a política monetária. Outra coisa que está muito no radar aí dos investidores é a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que sai hoje, referente à legalidade ou não das tarifas impostas por Donald Trump no início lá do seu mandato, que parece que já faz tanto tempo, mas ele está só no primeiro ano. E também as tensões no Irã fazem, né, preço ali no mercado, todo mundo de olho, se intensificaram de maneira muito grave. Inclusive houve corte total de internet, quase total de internet e telefonia pelo governo de Teherã para conter ali a flexibilidade, a facilidade de comunicação entre as pessoas para a organização de novos protestos e também para que as imagens do que está acontecendo naquele país não sejam divulgadas. Não é só uma questão econômica, é uma questão que a população já não tem mais nada a perder e está nas ruas, mais ou menos com um efeito muro de Berlim. Então, aguardemos também o que vai sair lá daquele país. Bom, nos Estados Unidos, então, os investidores aguardam agora às 10h30 o início também das divulgações das construções de outubro. Já no meio-dia, o índice de confiança ao consumidor também vai ser divulgado. Mercados, então. Dow Jones Futuro 0,02 negativo, S&P Futuro 0,01 negativo e Nasdaq Futuro 0,02 positivo, quase todo mundo ali no 0 a 0. Na Ásia e no Pacífico, os mercados fecharam mistos. Os investidores eles avaliam os dados da inflação da China referente a dezembro. E no campo corporativo, pode-se criar aí a maior mineradora do mundo, a maior fusão ali, que cria então uma gigante empresa, a mineradora Rio Tinto. As ações dessa mineradora caem 5% após a empresa anunciar que está em negociações para uma possível aquisição da Glencore e que, se for concretizado, vai criar a maior mineradora do mundo. Tá? Xangai, então, 0,92%. Nikkei no Japão, 0,61%, os dois de alta. Hong Kong também sobe, 0,32%, subiu, né? Já fechou por lá. Na Índia caiu um pouquinho, 0,74%, e na Austrália ficou perto da estabilidade, 0,03%, finalzinho negativo, tá? Partindo então para os mercados na Europa, o dia de hoje já, eles operaram em queda na quinta-feira, embora as ações de defesa ali tenham ampliado ganhos, etc. Mas tem a questão dos apelos de Donald Trump para o aumento de gastos com defesa pela União Europeia, que é um pleito realmente muito importante, e eu concordo, a União Europeia precisa de fato não depender da sua defesa da OTAN, né, e ter as suas próprias defesas. Eles abdicaram disso durante muitos anos. E também tem ali a retórica da questão da Groenlândia ainda machucando ali. Tem se intensificado o discurso. O Washington Unidos tem considerado opções, inclusive, né, ação militar, que eu acho que talvez seja um exagero, mas se isso acontecer, significa o fim da OTAN, porque Estados Unidos e Dinamarca são países membros. Enfim, aguardemos também essas tensões. Como que fica aqui, então? Hoje o Stock 600 está operando agora em alta, todo mundo em alta, tá? Stock 600 0,41, Alemanha 0,02, Reino Unido 0,24, CAC na França 0,67, e na Itália o MIB sobe 0,17%. E para finalizar, ufa, dia cheio hoje, temos aqui as commodities, os preços do petróleo sobem, enquanto os investidores avaliam todas as ameaças de Trump contra o Irã, que também teve, né? Trump foi lá e disse que o Irã pagará caro caso ele mate manifestantes, o que está ocorrendo, né? Mas enfim, mais tensões, né? A gente está bem tranquilo já, mas tudo bem.
Então isso puxa um pouco o preço do petróleo e a questão da Venezuela ainda faz preço nisso, tá? Cotações do minério de ferro na China operam em queda pelo segundo dia consecutivo, pressionado pelos aumentos de estoques portuários lá na China, e a expectativa de melhor demanda tem impulsionado um ganho semanal, né? Embora essas expectativas tenham acontecido de fato, né? Mas aí foi se verificar ali os estoques, então opera em queda, né? Fechou em queda. O Brent, então, o petróleo Brent, opera agora em alta de 0,84%, 62 dólares e 51 centavos o barril, e o minério de ferro lá no Porto de Dalian fechou em queda de 0,73 ontem para nós, hoje para eles. Bom, o Bitcoin segue ali tentando recuperar a marca dos 100 mil pontos. Hoje opera em leve queda de 0,12%, cotado aos 90.597 dólares a unidade. Beleza, pessoal? Marcha então na sexta-feira. Mais um pouquinho de trabalho e depois teremos algum descanso. A gente já estava descansando bastante, mas enfim, se inscreva aí no canal, deixe seu like, comenta as notícias. Vejo você aqui no Morning Call na segunda-feira agora. Bom, sextou, bons negócios.